Olá, tudo bem? Meu nome é André Gonçalo. Irei trabalhar com você nesta oficina Gamificação na sala de aula. Nessa oficina eu vou falar sobre o conceito de gamificação e trabalhar todo o processo de criação, trabalhando estratégias de uso na sala de aula e algumas plataformas. Olá, tudo bem? Agora que você já me conhece, vamos trabalhar gamificação na sala de aula. Vamos trabalhar todo o processo de criação, toda a parte do conceito da gamificação na sala de aula. Vamos ver algumas plataformas e vamos conhecer mais essa parte da gamificação. Então, agora vamos falar sobre games. São atividades ou ocupação voluntária exercida dentro de certos limites de tempo e espaço segundo regras livremente concedidas. Então, a utilização da gamificação na educação oferece inúmeras vantagens no processo de ensino e aprendizagem, como maior interação social e maior participação dos alunos em sala, aulas mais dinâmicas, desenvolvimento da criatividade e a melhora dos resultados e desempenho. E agora vamos falar sobre o conceito da gamificação. Nada mais é do que a utilização de mecânica, estética e pensamentos baseados em games para engajar pessoas, motivar ações por promover a aprendizagem e resolver problemas. Então, explorar a gamificação na educação a partir de dinâmicas com missões ou desafios, ou até mesmo recompensas para os estudantes, é uma das soluções para incluir a gamificação nesse processo de aprendizagem. Por isso a importância de saber o que é a gamificação, saber o conceito para incluí-la na sala de aula. E agora vamos falar sobre games e tecnologia. A utilização de games não está vinculada à existência da tecnologia. Então, elementos do game são compostos pela dinâmica, mecânica e os seus componentes. Então, a dinâmica atribui a coerência e padrões regulares à experiência. A mecânica promove a ação e movimentam as coisas. E os componentes são formas específicas de fazer a dinâmica e a mecânica representarem a experiência. Esses são os elementos do game. E agora eu vou falar sobre a criação de uma aprendizagem gamificada. Eu trouxe 6 passos importantes para a sua criação de aprendizagem. Então, o primeiro passo é conhecer os objetivos de aprendizagem. É muito importante que você tenha em mente qual é o objetivo que você quer trazer para a sua aprendizagem gamificada, para a sua criação. O segundo passo é definir comportamentos e tarefas. O terceiro é conhecer os jogadores. Você tem que saber o que atrai mais, o que chama mais a atenção deles, para que você possa fazer a sua criação gamificada. O quarto passo é reconhecer o tipo de conhecimento que precisa ser ensinado. Você tem que saber o que deve ser passado para esses jogadores, algo que vai acrescentar. O quinto passo é assegurar a presença de diversão. Você tem que saber que esse tipo de game tem que divertir bastante o aluno, não só divertir, como ensinar também. Mas um ponto muito importante é a diversão. E o sexto passo e último é utilizar ferramentas apropriadas e também fazer protótipos, que é muito interessante você fazer algum tipo de brincadeira que traga e que você possa fazer algum tipo de protótipo. E agora eu vou falar sobre estratégias de uso na sala de aula. Eu trouxe 6 estratégias importantes para que você possa usar na sala de aula. A primeira delas é medalhas, botões, distintivos ou adesivos de motivação, que vai trazer essa parte de querer adquirir essa medalha ou esse distintivo para que motive mais o seu aluno. A segunda são notas por meio de ludificação, que é uma opção bem bacana. A terceira são plataformas de competição, que vai trazer aquela diversão na sala de aula, aquela competição entre os alunos. É uma estratégia muito legal. E a quarta são jogos de videogame, caso você queira trazer para os seus alunos. A quinta são jogos de tabuleiro, que é bem legal também. E a sexta e última são lições de casas
recreativas. E agora vamos falar algumas plataformas gamificadas. A primeira delas é o Kahoot, que são jogos de aprendizagem. A segunda é o CDF, que é o Clube Desafio Futura. E aí, por último, é o Classcraft, que é uma plataforma de gamificação da educação. E aqui eu trago uma leitura obrigatória para você, que é Uma Professora Muito Maluquinha, de Ziraldo Alves. E o foco principal do livro é despertar o gosto pela leitura em seus alunos e sua prática pedagógica. É um livro muito interessante para você, professor, inserir e aprender um pouco sobre a parte da gamificação e da aprendizagem pedagógica. E por fim, eu trago algumas atividades gamificadas, alguns exemplos que você pode estar utilizando, como o primeiro exemplo, que é o Caça-Tesouro, que é uma atividade bem dinâmica, bem prática, que você pode estar utilizando. Temos o exemplo 2, que é o Agente Secreto, o exemplo 3, que é o Jogo da Vida, o exemplo 4, que é um RPG, um roleplay game, e por último temos como exemplo 5, imagens e ação. E agora vamos acessar o Kahoot. Para acessar é bem simples, basta vir no Google, na barra de pesquisas e escrever Kahoot. Clica no Enter. Temos dois links disponibilizados para o acesso no Kahoot. O primeiro link é para quem já possui o PIN. André, mas o que é esse PIN? Esse PIN é para aquelas pessoas que já criaram a sua atividade, já foi feita toda a parte da edição, do trabalho do seu jogo, você já criou. Ele consegue disponibilizar um código, um PIN, para aquelas pessoas acessarem. Com o seu código PIN em mão, você pode vir aqui nesse link, inserir o código PIN e clicar em inserir. Automaticamente você vai ser inserido no jogo. Então, mas esse não é o link que a gente vai acessar. A gente vai acessar a interface inicial do Kahoot, para que a gente possa criar a nossa conta e poder fazer o nosso jogo. Então, a gente vem aqui no segundo link e aqui temos a interface inicial com todas as informações. Lembrando que a plataforma vem toda em inglês, mas assim que a gente abre, temos a barra de notificação para poder fazer a tradução, colocar ela em português. É bem simples, basta clicar em português e automaticamente ele faz a tradução de toda a página. André, mas como é que eu faço para inscrever na plataforma para poder ter acesso? É bem simples, basta vir aqui em inscrever-se. Aqui ele traz algumas perguntas iniciais sobre você e sobre o seu trabalho. Aqui escolha o tipo de conta, se você é um professor, aluno, pessoa ou profissional. Aqui eu vou colocar como professor. E aqui ele traz mais uma pergunta, que é: descreva seu local de trabalho, se é escola, ensino superior, administração de instituição de ensino ou empresa. Aqui eu vou colocar aqui a escola. E por fim, ele pede o e-mail e uma senha para poder criar a sua conta no Kahoot. Você vai usar ou o seu Hotmail pessoal ou o seu Gmail. Você pode tanto inserir aqui seu e-mail e senha e clicar em inscrever-se. Ou até mesmo pode vincular a sua conta com o Google, com a Microsoft, com a Apple e com esse Clover. E agora que você já criou a sua conta no Kahoot, você é direcionado para esta página, a página de criação, onde você vai poder fazer a sua atividade, os seus jogos e vai poder criar. André, mas onde eu clico aqui para começar a criar a minha atividade? É bem simples, basta vir aqui em criar, clicar e vir aqui, novo Kahoot. Basta clicar em criar. Aqui ele traz várias possibilidades de atividade e de edição da sua atividade, do seu jogo. Uma delas é inserir o título, que é muito importante que você intitule o seu jogo. Então, eu vou colocar aqui o meu título com o meu nome, André Gonçalo. E a descrição eu vou colocar aula 14. Aqui temos a opção de inserir uma imagem na capa. Basta clicar em alterar, adicionar imagem. Aqui ele traz um banco de dados de imagem do Kahoot. Caso você queira usar qualquer tipo de imagem que tem aqui, você pode buscar por imagens específicas
como escola. Basta clicar em Enter, ele traz algumas imagens sobre escola. Mas caso você não queira usar essas imagens, você pode trazer uma imagem do seu computador. Para trazer uma imagem do seu computador é bem simples, basta clicar em carregar imagem. Automaticamente ele vai abrir a sua pasta de arquivos no seu computador. Aí você tem que procurar onde você salvou a sua imagem, se for em documentos, downloads, em alguma pasta. Basta selecionar e clicar em abrir. Automaticamente ele vai inserir a sua imagem na capa. Aqui eu vou escolher uma imagem qualquer, vou inserir essa. Ele faz o download da imagem e insere na minha capa. Aqui ele traz a possibilidade de idiomas, no nosso caso é o português, já vou deixar dessa forma. E aqui a visibilidade, se você quer deixar privado ou público. Mas no nosso caso eu vou deixar público. Aqui ele traz a opção de música de entrada. Caso você queira colocar algum tipo de música, você pode escolher. Eu vou colocar a vibe dos anos 80. E aqui um vídeo de entrada. Caso você queira inserir um vídeo, você pode copiar o link do YouTube e inserir aqui. Mas no nosso caso eu vou deixar sem o vídeo, mas é uma opção. Caso você queira inserir algum vídeo de entrada do YouTube, você tem essa opção. E aqui, feitas essas alterações, basta clicar em pronto. E aqui a gente pode ver que o nosso título foi salvo. E agora que já intitulamos o nosso jogo, vamos trabalhar com as perguntas, com a parte da criação. Então, aqui em tipos de perguntas, a gente pode trabalhar com dois tipos de pergunta, que é o quiz e o verdadeiro ou falso. Temos outros tipos de perguntas, mas elas são opções adicionais, opções pagas. Então vamos trabalhar com o quiz e o verdadeiro ou falso. Então, para a nossa primeira pergunta, podemos limitar o tempo de cada pergunta. Aqui eu vou colocar 30 segundos. Mas caso você queira deixar 5 segundos, 10, 1 minuto, 2 minutos, você tem essa possibilidade de deixar. Aqui eu vou deixar com 30 segundos, que eu acho que é um tempo bom para cada pergunta. Também podemos mudar o tipo de pontuação. Aqui você tem a opção padrão, que é dar a quantidade normal de pontos para respostas corretas. E aqui temos a opção de pontuação dupla, que vai dar o dobro de pontos para cada resposta correta. E aqui temos a opção de nenhum ponto. Aqui eu vou deixar com a opção padrão. Aqui temos opções de respostas, que aqui sempre deixamos em seleção simples. E agora vamos trabalhar com a pergunta. Aqui você pode inserir a sua pergunta. Começa a digitar a pergunta. Eu vou colocar aqui, eu vou criar uma pergunta. Quem é esse personagem? E aqui podemos trazer a possibilidade de uma imagem, ou um vídeo, ou um GIF. Basta clicar no maisinho. Temos as opções aqui de trazer uma imagem, um GIF ou um vídeo à sua pergunta. Aqui na imagem ele traz o banco de dados de imagem do Kahoot. Caso você queira adicionar uma imagem aqui que você goste, e pode trazer essa possibilidade. Aqui também temos a opção de buscar pela imagem, pelo nome. Por exemplo, se eu colocar aqui escola, ele vai trazer imagens relacionadas à escola. Mas lembrando, como é uma plataforma em inglês, é sempre bom digitar em inglês para poder achar mais tipos de foto. André, mas caso eu queira adicionar uma imagem que eu tenha no meu computador, tem essa possibilidade? Tem sim. Basta vir aqui em carregar imagem, que é o caso da nossa pergunta. Então, a gente vai vir aqui em carregar imagem. Eu salvei a minha imagem em downloads, basta eu clicar na minha imagem, selecionei ela, clico em abrir. Automaticamente ele vai inserir a minha imagem na pergunta.
Então, assim que eu inserir a minha imagem, eu tenho algumas opções como remover a minha imagem, ter algumas informações adicionais sobre ela. E aqui eu tenho a possibilidade de aumentar a minha imagem no quadro de imagens, com 3x3, 5x5 e 8x8. Caso eu queira deixar a minha imagem maior um pouco para poder ter mais visualização, eu posso fazer essas opções, mas são opções adicionais, lembrando, são opções pagas, então é sempre bom deixar na opção original. E aqui temos as respostas. Aqui eu vou adicionar algumas respostas, como os nomes Cascão, o nome Mônica, Cebolinha e Magali. Então, agora que eu já inseri as minhas respostas, eu tenho que marcar qual resposta é a verdadeira. Então aqui, como todo mundo sabe, né? Basta clicar aqui em Mônica. E já temos a nossa primeira pergunta formada. Pronto. Agora que a gente já formou a nossa primeira pergunta, eu vou adicionar mais uma como um verdadeiro ou falso. E agora vamos trabalhar com a próxima pergunta, que é do verdadeiro ou falso. Com o mesmo intuito da primeira pergunta, basta inserir a pergunta. Eu vou criar uma pergunta aqui também. Feita a minha pergunta, eu tenho a possibilidade de adicionar uma imagem ou um vídeo à minha pergunta. Basta clicar no mais. Da mesma forma da primeira pergunta, eu tenho a possibilidade de inserir uma imagem, um GIF. Aqui temos várias opções de GIFs. Aqui temos as opções do vídeo. Caso você queira adicionar um vídeo do YouTube, basta procurar pelo vídeo ou inserir o link aqui, que você já vai conseguir ter acesso a qualquer vídeo do YouTube. Da mesma maneira, temos as opções do GIF, né? Caso você queira procurar por um GIF específico, basta clicar aqui e buscar na barra de pesquisas. Mas como no nosso caso, eu trouxe uma imagem que já está no meu computador. Basta vir em imagem, carregar a imagem, buscar a imagem no seu computador, selecionar ela e clicar em abrir. Automaticamente ele já vai abrir a minha imagem. Aqui temos algumas alterações que podemos fazer na nossa pergunta, como o limite de tempo da nossa pergunta do verdadeiro ou falso. Eu vou deixar com 30 segundos também. E o tipo de pontuação, caso você queira dobrar a pontuação ou deixar padrão. Nesse caso eu vou dobrar a pontuação, como a nossa última pergunta, e colocar se ela é verdadeira ou falsa. No caso, é verdadeira. Então, feito isso, você tem a possibilidade de excluir, caso a sua pergunta não saia do jeito que você quis. Você tem a opção de excluir ou duplicar essa pergunta. Basta clicar aqui em duplicar, automaticamente essa pergunta vai ser duplicada. Como você pode ver, temos duas perguntas da mesma. Mas André, eu inseri sem querer e agora eu quero excluir. Eu não sei como é que eu faço. Para excluir é bem simples, tem dois tipos. Você pode excluir aqui ou pode vir aqui na sua pergunta e na lixeirinha e clicar excluir. Ele vai abrir uma notificação perguntando se você quer excluir mesmo essa pergunta. Basta clicar em excluir. E agora que já inserimos as nossas duas perguntas, a do quiz e a do verdadeiro ou falso, temos a opção de adicionar mais uma pergunta caso queira, ou adicionar um slide. Isso mesmo. Temos a opção de adicionar um slide. Lembrando que você pode adicionar o slide clássico, que é a opção gratuita. Basta clicar, inserir o título do seu slide. Por exemplo, eu vou colocar aqui escola. E aqui temos as opções
de cores. Lembrando que essas opções que tem a estrelinha são as opções pagas, só podemos usar a cinza claro. Lembrando também que os layouts são opções adicionais, são pagas também, você só vai poder utilizar a clássica. Aqui temos a opção de inserir um texto no seu slide. Aqui eu vou colocar meu nome, só como um exemplo de texto. E aqui podemos inserir a mídia. Podemos inserir a imagem no seu slide ou até mesmo carregar uma imagem. Caso você queira passar um vídeo, você tem a possibilidade copiando o link ou buscando pela palavra na barra de pesquisa. Eu vou inserir um vídeo no nosso slide só a título de demonstração. Por exemplo, eu vou colocar Mônica e podemos adicionar o vídeo da turma da Mônica à nossa apresentação. Podemos definir o início e o término do vídeo. Podemos adicionar ele todo ou uma breve parte do vídeo. Aqui eu vou adicionar o vídeo todo ao nosso jogo, né? Feito isso, podemos salvar o nosso jogo. Temos as duas perguntas iniciais e por último temos um slide para finalizar o nosso jogo. E agora que já finalizamos o nosso jogo, como fazer para salvar? Para salvar é bem simples, basta vir aqui e clicar em salvar. Automaticamente já temos o nosso jogo salvo. Mas também temos a possibilidade de visualizar como vai ficar o nosso jogo. Então, basta clicar em visualizar. Temos aqui o nosso jogo em tela cheia, como vai ficar para a pessoa que for jogar. Aqui temos a primeira pergunta, temos a segunda pergunta como verdadeiro ou falso e por último temos o slide que traz a opção do vídeo do YouTube. Então, agora eu vou salvar o nosso jogo. Basta clicar em salvar, automaticamente ele vai salvar. Aí agora ele traz a possibilidade de testar esse no Kahoot, jogar agora ou compartilhar com outras pessoas. Então, essa é uma opção muito importante que você pode compartilhar o seu jogo com outras pessoas. Basta vir aqui, clicar em compartilhar, escolher a plataforma que você quer compartilhar. Caso você não queira compartilhar através de plataformas, você pode copiar o link, clicando aqui em copiar. Como você pode ver, está copiado. É só disponibilizar esse PIN para outros participantes poderem jogar o seu jogo. Feito isso, agora que você já copiou ou compartilhou o seu link através de outras plataformas como o Facebook, o Twitter, o Pinterest, temos a opção do Classroom. Temos várias opções para que você possa disponibilizar o seu código, o seu PIN com outras pessoas. Agora que você já copiou o seu link, você pode fechar aqui e clicar em pronto. Automaticamente o seu jogo já vai vir para a biblioteca, para caso você queira fazer uma edição ou queira jogar o seu jogo, você tem a possibilidade. Aqui você tem a possibilidade de editar ou de jogar. E agora vamos acessar o CDF, Clube de Desafios Cultura. Para acessar é bem simples, basta vir no Google, na barra de busca e escrever Clube de Desafio Cultura. Basta clicar no Enter, clicar no primeiro link. E aqui estamos na interface inicial do CDF. Então, o Clube de Desafio Futuro é um clube onde a gente tem a possibilidade de criar atividades. Aqui ele traz a possibilidade dos jogos online e os jogos offline. Caso você queira baixar em versões de Android e iOS, você tem a possibilidade. Eu tenho meu telefone Android. Aí você vem aqui, clica no Android, automaticamente ele vai abrir uma pasta para você fazer o download no seu smartphone.
Neste caso, aqui é a plataforma Android, que é o Google Play. Basta clicar em instalar, você vai estar adquirindo o aplicativo do Clube de Desafios Futura. Ah, André, mas meu telefone é iOS. Como é que eu faço para baixar também? Da mesma forma do Android, basta clicar no iOS, ele vai automaticamente abrir uma página no seu telefone para que você possa fazer o download do Clube de Desafios Futura e assim poder começar a criar suas atividades. E aqui temos a opção de fazer o download do app offline no seu computador. Para fazer o download é bem simples, você basta clicar em começar agora e começa o processo de download no seu computador. Mas antes temos o guia de uso pedagógico, que é uma opção muito importante caso você tenha alguma dificuldade na sua criação ou na plataforma e quer mais instruções sobre a plataforma. Basta clicar em guia de uso pedagógica, ele vai abrir esse guia, onde vai conter todas as informações da plataforma, falando um pouco sobre o que é o CDF, falando um pouco sobre as salas, os temas e algumas informações adicionais para que você possa trabalhar com a plataforma e criar o seu jogo. E agora vamos fazer o download do CDF para o seu computador. Para fazer o download é bem simples, basta vir aqui em para jogar offline e clicar em começar agora. Clicando, ele vai fazer o download do instalador. Quando finalizar o download, a gente vem aqui na setinha e vem em mostrar na pasta. Agora que a gente sabe onde o instalador está, a gente vai clicar com o botão direito no instalador CDF e clicar em extrair para instalador CDF. Como eu já extraí aqui na minha pasta, ele vai criar essa pasta aqui, instalador CDF. A gente dá 2 cliques e clica em instalador. Dá 2 cliques no instalador, ele vai pedir uma permissão, você clica em sim e ele vai abrir uma barrinha de notificação. Aqui, como você pode ver, é o nosso idioma, português brasileiro. A gente clica em OK. Aqui é onde vai estar salvo o nosso app CDF. Aqui a gente não modifica, deixa esse mesmo. Só clica em avançar. E aqui tem a possibilidade, caso você queira criar um atalho para a área de trabalho, você seleciona essa opção. Caso você não queira, basta deixar do jeito que está e clicar em avançar. E aqui basta clicar em instalar. Ele vai instalar o nosso aplicativo do CDF. E aqui por fim basta clicar em concluir. E agora já estamos na plataforma CDF. E agora já estamos dentro da plataforma do CDF e vamos dar início à nossa criação de jogos e na opção de jogar também. Aqui, como passo inicial, você deve criar o seu perfil. Basta clicar aqui em criar perfil, inserir o nome do jogador. Aqui você pode, como um exemplo, eu vou inserir meu nome, André. Clica em criar. Você deve criar uma pasta dentro do seu computador. Caso você queira colocar o mesmo nome do perfil, você pode colocar um nome aleatório. Aqui eu vou colocar o mesmo nome que eu deixei como André, como o nome do meu perfil também. Basta clicar em salvar e automaticamente você já criou o seu perfil. É bem simples. Agora basta clicar em entrar e aqui temos a possibilidade de criar uma atividade, temos a opção de jogar e a opção de como jogar. A opção de como jogar é uma opção importante antes que você comece a criar um jogo ou jogar. É bom você dar uma olhada. Aqui, clicando em como jogar, temos a opção de criar uma sala. Ele fala um pouco sobre a criação da sua sala, né? Crie sua sala, escolha o tema e customize até 6 perguntas para desafiar seus alunos. Aqui é a primeira opção. Aqui também temos a opção de criar jornada
Crie sua jornada, escolha o tema e customize até 6 mapas com 3 fases por mapa. Customize do jeito que preferir. Temos também a opção de salas CDF. Neste modo você pode escolher entre as 14 características existentes no game para testar seus conhecimentos. Escolha entre 4 a 12 rodadas de perguntas para jogar. E por fim, temos jornadas CDF, que nada mais é do que um modo de jornada. É um desafio que oferece diversas fases em sequências. Você pode escolher entre 5 categorias divididas em ensino médio e ensino fundamental. E aqui são as informações iniciais do nosso aplicativo offline. E agora vamos falar um pouco sobre a opção de jogar. Para jogar, temos 4 opções, que são a sala CDF, as jornadas CDF, salas que criei e jornadas que criei. Aqui você tem a opção, né, de criar a sua sala e a opção de criar a sua jornada. E aqui também, como as duas opções muito legal, temos a sala CDF, onde você pode escolher algumas dessas opções para jogar, para entreter os seus alunos. Por exemplo, a gente pode escolher aqui atualidades. A gente escolhe a quantidade de rodadas que a gente quer jogar. Por exemplo, eu vou escolher apenas 4 rodadas sobre atualidades. Aqui a gente insere o nome do participante. Vou colocar o meu nome, André. E aqui ele inicia algumas perguntas. O site de relacionamento mais usados pelos profissionais de tecnologia da informação é It-Talkbox, Facebook ou Itbook? Essa realmente eu vou chutar. Eu vou colocar Facebook e aqui ele colocou errado. E assim vai. Ao decorrer, ele vai fazendo mais perguntas. Como eu só coloquei 4 rodadas, ele vai finalizar na 4ª pergunta. Então, essa daqui só foi como a título de informação. Temos a opção de jornadas também. Aqui nas jornadas você pode escolher geografia, história, matemática, língua portuguesa, ciência ou educação empreendedora. Todas essas opções são muito fundamentais para os seus alunos, para trabalhar com eles a parte do conceito, até a parte da matemática também que tem aqui. Por exemplo, eu vou escolher a parte da matemática. Temos o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui eu vou escolher o fundamental. Lembrando que sempre tem que inserir o nome do participante. E aqui temos a jornada. Como a primeira fase, aqui a opção de soma, né? Trabalhar toda a parte e trabalhar a parte da criatividade e aguçar o seu aluno a trabalhar. Aqui, como essa jornada eu escolhi de matemática, ele vai trazer três jornadas para que ele vá passando de fase em fase para chegar ao final e vai somando as recompensas, né, que é a estrelinha. Essa é a opção da jornada, aqui onde você pode escolher geografia, história, ciência, como eu falei. E temos a opção de salas que criei. Aqui você pode criar a sua sala, trazendo a opção do verdadeiro ou falso, a opção do quiz. Basta selecionar alguma dessas opções. Por exemplo, eu vou selecionar verdadeiro ou falso, coloco o título da minha aula, eu vou colocar aula 1. E aqui eu posso criar a pergunta, criar o enunciado e trabalhar com essas opções dentro da plataforma. E agora vamos ver as jornadas. Aqui você pode criar as jornadas também. Basta vir aqui em criar jornada. Também da mesma maneira, com verdadeiro ou falso ou a opção do quiz. Lembrando do título, aula 2. Basta clicar em OK. E aqui você pode adicionar tanto uma foto na sua jornada, como adicionar cenário. Você pode implementar alguns tipos aqui. Eu posso colocar esse das pirâmides, esse das letras e por último essa daqui.
E assim eu posso ir criando as minhas jornadas e adicionando as fases. Aqui basta clicar em adicionar fase com algumas perguntas e poder fazer a sua jornada. E agora que você já finalizou a sua jornada, para salvar é bem simples. Basta vir aqui e clicar em salvar. Mas lembrando, você deve adicionar todas as fases da sua jornada para que você possa salvar. Então, se eu clicar aqui em salvar, ele vai abrir uma notificação me alertando que eu não preenchi todas as fases para que eu possa salvar a minha jornada. Então, é importante que você adicione todas as fases para só aí poder salvar a sua jornada. E agora vamos trabalhar com a parte da criação na plataforma. É uma parte muito importante para você que quer se aprofundar na parte de criação de conteúdo, criar o seu próprio jogo. Você tem essa possibilidade. É bem simples, basta vir aqui na parte de criar, onde tem esse maisinho. Você clica, são dadas duas opções, que é a opção da sala, que você vai criar uma sala de jogo com perguntas tipo quiz ou verdadeiro ou falso, ou você pode criar uma jornada, que foi que nem a gente viu quase agora há pouco, que é criar fases para que o aluno vá passando de fase em fase e assim alcançando os objetivos. Todas as duas são opções bem legais de trabalhar. Então, vamos trabalhar primeiro com a sala, depois passamos para a jornada. Eu vou criar uma sala, basta clicar aqui na sala. Você vai escolher um modo do jogo, se você quer trabalhar com verdadeiro ou falso, ou com a opção do quiz. Eu vou trabalhar primeiro com a opção do verdadeiro ou falso. Vou trazer um título, eu vou colocar aula 5, clicar em OK. E aqui já temos o enunciado na nossa primeira pergunta do verdadeiro ou falso. A gente pode trazer uma pergunta aqui. Eu busquei uma pergunta no Google e vou trazer para cá. Pronto. Existe uma espécie de pássaro que fica voando por até 10 meses sem parar. Eu fiz a pesquisa, procurei a resposta final, se ela era verdadeira ou falsa, e realmente existe um pássaro que aguenta passar 10 meses voando sem parar. Então, agora que a gente tem a pergunta e tem a resposta, para que você possa dizer qual é a resposta, se ela é verdadeira ou falsa, basta selecionar aqui, ó. No caso, a nossa pergunta é verdadeira. Eu selecionei que ela é uma pergunta verdadeira. E agora é só clicar em salvar. E agora já temos a nossa primeira pergunta. E caso você queira adicionar mais perguntas, é bem simples. Basta vir aqui em adicionar pergunta. Automaticamente ele já vai gerar a nossa segunda pergunta para adicionar a nossa sala de perguntas. Então, eu vou clicar aqui no enunciado e vou inserir mais uma pergunta. Só que desta vez a nossa pergunta é falsa. Que é: por conta do tamanho, as girafas ficam o tempo todo em pé e só se deitam quando vão dar à luz. E essa é uma pergunta falsa. Então aqui eu já marquei, essa afirmação que ele está trazendo para nós é falsa. E aqui eu já marquei como falsa, basta eu clicar em salvar. Feito isso, eu já adicionei minhas duas perguntas. Eu posso parar aqui ou adicionar mais perguntas. Mas no nosso caso só vou adicionar essas duas perguntas e clicar em salvar, porque eu já finalizei a minha sala só com essas duas perguntas. Vou clicar em salvar. E aqui ele já traz a notificação: sala criada com sucesso. Aqui ele traz a possibilidade de você jogar na sala ou voltar para o menu. Caso você queira voltar para o menu para criar outro tipo de atividade ou fazer o teste na sua sala. Por exemplo, aqui é só clicar em jogar. Você vai inserir o nome do participante, clicar em OK e aqui já temos a nossa primeira pergunta. Existe uma espécie de pássaro que fica voando por até 10 meses sem parar, como a gente colocou lá, e eu disse a você que é
é uma pergunta verdadeira, a gente vai marcar como verdadeiro e ele já deu como verdadeiro. E aqui a nossa segunda pergunta, como a gente já sabe, eu vou marcar que é falso. E aqui ele dá os parabéns, diz quantas perguntas você acertou e caso você tenha errado, ele vai notificar aqui quando você errar uma pergunta. E aqui ele traz a opção de jogar novamente e voltar para o menu. E agora vamos trabalhar com a parte da jornada. Então, para criar uma jornada é bem simples, basta vir aqui e clicar em jornada. Eu vou escolher a opção do quiz, já que na opção da sala eu trabalhei com verdadeiro ou falso. Você pode trabalhar com essas duas opções tanto em sala quanto jornada. Então agora eu vou escolher a opção do quiz. Basta clicar no quiz, selecionar um título, eu vou colocar aula 6. Clique em OK e agora já podemos adicionar o cenário da nossa jornada. Basta vir aqui em adicionar cenário. Aqui eu vou fazer uma jornada mais puxada na parte da matemática, fazendo alguns cálculos, com o intuito mais de trazer só como demonstrativo para que você possa ver como funciona a criação de uma jornada. Então, para adicionar a fase é bem simples, basta clicar em adicionar fase, trazer agora um enunciado e as respostas. Por exemplo, eu vou trazer 25 mais 5. Mais 5. E agora a gente vai trazer as respostas, por exemplo, 30, né? Que é a resposta. Eu vou colocar agora respostas erradas, por exemplo, 26 e 4. Aqui temos esses três tipos de respostas. Você vai selecionar a resposta verdadeira, que no nosso caso é 30. Vai selecionar ela e vai clicar em salvar. Feito isso, já temos a primeira pergunta na nossa primeira fase. Caso você queira adicionar mais outra pergunta à nossa primeira fase, você tem a possibilidade. Basta clicar em adicionar pergunta e adicionar a nossa segunda pergunta. Por exemplo, eu vou colocar aqui 45 mais 2, por exemplo, que vai dar 47. Temos a resposta verdadeira. Caso você queira colocar a resposta aqui na verdadeira, na terceira, você tem a possibilidade. Coloca aqui 47, 25 e 35. Seleciona a resposta verdadeira e clica em salvar. E já está formulada as nossas duas perguntas para a nossa primeira fase. Aqui, ó, você pode trabalhar assim. Agora que você já terminou as duas perguntas, né? Você vai clicar em salvar, automaticamente ele já vai salvar a sua primeira fase. E agora eu vou trabalhar, por exemplo, eu comecei com soma, na segunda eu posso trabalhar com subtração e na última eu posso trabalhar com divisão. Você pode trabalhar esses aspectos na jornada. Por exemplo, na segunda fase agora, no enunciado eu posso trazer por exemplo, 25 menos 6, que vai dar 19, e eu posso inserir aqui a resposta verdadeira, seleciono ela e aqui coloco algumas respostas aleatórias, por exemplo, 36 ou 23, e clico em salvar depois que eu já inseri o meu enunciado e coloquei a minha resposta. Clico em salvar, ele vai salvar automaticamente minha primeira pergunta e vou deixar a nossa segunda fase apenas com uma pergunta, mas a título de exemplo. Agora que você já finalizou a sua segunda fase, basta clicar em salvar. E a nossa última fase, eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar tanto uma multiplicação quanto uma divisão. Por exemplo, eu posso colocar 75 dividido por 2. Eu posso trazer qualquer tipo de divisão ou de multiplicação. Eu vou trazer, por exemplo, a de multiplicação 35 vezes 6, por exemplo. 35 vezes 6.
E aqui eu vou trazer a resposta, que vai ser 210. Aqui eu posso trazer 110. Aqui eu posso trazer 200. Feito isso, basta clicar em salvar. Agora que você já inseriu a sua pergunta e inseriu a sua resposta verdadeira, basta clicar em salvar e clicar em salvar novamente caso você tenha finalizado a sua terceira fase, adicionando as perguntas. Basta clicar em salvar e está feito a sua jornada. Agora que você concluiu, quer trabalhar apenas com um cenário, mas caso você queira adicionar mais um cenário e adicionar mais outros tipos de perguntas, você pode adicionar. Você pode trabalhar tanto quanto matemática, história, ciência. Aí vai da sua criatividade e apresentação no jogo. Mas aqui, como exemplo, eu estou trabalhando só com a parte da matemática. Agora que você finalizou, basta clicar em salvar. Com a mesma possibilidade que a gente criou a sala lá de jogo, a jornada também traz a possibilidade de você jogar e ver como seu jogo ficou, ou até mesmo voltar ao menu. Para jogar é bem simples, basta clicar em jogar, inserir o seu nome e clicar em OK. E aqui ele traz a possibilidade de começar a sua primeira fase, né? E aqui você vai marcar como 30 a nossa resposta verdadeira. Aqui ele traz quantas perguntas tem a nossa fase. E aqui você pode marcar, você vê que eu errei, ele já notifica. E como eu errei, ele tirou uma estrela. E aqui ele já dá a próxima fase para que a gente possa continuar. E com isso finalizamos a nossa oficina de gamificação. Eu espero que você tenha entendido, tenha compreendido. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, coloca aí abaixo que a gente vai tirar. E muito obrigado.